Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus. Todas as vezes que eu venho aqui, eu venho primeiramente contando com a força, o poder do Espírito Santo, e eu venho também contando com a ajuda de vocês. Posso continuar contando com a ajuda de vocês? Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu queria que você pedisse ao Espírito Santo para falar com você. Que esse não seja só mais um culto, só mais uma reunião, só mais uma saída de casa, mas que haja uma manifestação poderosa de Deus na sua vida. Nós somos vasos, como o ministrante já disse nessa noite, e a gente precisa ser cheio. Eu preciso ser cheio, você precisa ser cheio. Peça a Ele para te encher. Ele está mais interessado em que você seja cheio, cheia, do que você mesmo. Então peça isso para Ele. Peça a Ele: Espírito Santo, enche-me até transbordar. Eu quero ser totalmente dominado por Ti. Eu quero ser totalmente controlado por Ti, Espírito Santo. Espírito Santo, domina este ambiente, domina este lugar. Este lugar agora é casa de Deus, porque nós estamos aqui reunidos em o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, e nós sabemos que nesta hora anjos de Deus sobem e descem neste lugar, porque Jesus, o Filho de Deus, está aqui. Domina, Senhor, este lugar, domina as nossas mentes, domina as nossas emoções, domina o nosso ânimo, domina-nos por completo, Senhor da glória. Nós somos Teus servos, Tuas servas. Faz em nós aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Em Teu nome oramos. Amém. Enchei-vos do Espírito. Vamos dizer isso? Enchei-vos do Espírito. Diga à pessoa que está do seu lado: seja cheio do Espírito. Esse texto aí de Efésios 5:18 é uma ordem, não é uma sugestão, é uma ordem. Enchei-vos do Espírito, correto? Então, quem aqui já entregou sua vida para Jesus? Levante sua mão. Então a sua vida é dele. Ele faz com a sua vida aquilo que ele quiser fazer. Você já deu essa autoridade para ele? Então, olha, ele te ordena nessa noite: seja cheio do Espírito, seja cheia do Espírito. É uma ordem. Eu acho interessante que tem aqui, antes, fala assim: e não vos embriagueis com vinho. Quem aqui já ficou embriagado com alguma coisa? Vinho, cachaça, cerveja, alguma coisa? Quem aqui já ficou? Só eu? Uma pessoa embriagada, ela é interessante, né? Ela perde, às vezes, o senso de ridículo, não é? Fica cara de pau. Eu era um camarada extremamente tímido. Se eu desconfiasse que mais de uma pessoa estava olhando para mim, eu queria um buraco para me esconder. Até que um dia eu fui cheio do Espírito Santo e virei um crente cara de pau. Mas é interessante, um dia eu estava na igreja lá em Guararapes, na Igreja Batista Monte das Oliveiras, pastor Jason, e aí num culto durante a semana, de repente entrou um bêbado. Bêbado gosta de igreja. Entrou um bêbado
pastor Jason pregando. Quem que conhece o pastor Jason? A maioria. O pastor Jason, naquela tranquilidade dele, não é de pular. O pastor Jason não é de pular. O pastor Jason tranquilo lá, de repente um bêbado mais na frente assim ficou de pé. O bêbado ficou de pé, Jason pregando, ele assim. Aí eu falei, alguém tem que fazer alguma coisa. Só ele de pé. Aí eu cheguei perto dele, né, para abraçá-lo. Aí ele me empurra, não. Eu falei, não vou te empurrar. Não, vocês gostam de roubar a gente nas igrejas, vocês gostam de roubar a gente. Não vou te roubar, não vou te derrubar. Eu abracei e falei, eu quero orar por você. Aí, então pode orar. Eu quero orar por você e por sua família. Eu falei, pode orar. Eu falei, como é que é seu nome? Eu confesso para os irmãos que eu esqueci o nome dele, tá? Mas vamos colocar aqui. Vamos supor, ele falou assim, André. Aí eu comecei, Deus abençoa o André, a sua família, a sua casa. Então, não é André. Não é André. É Francisco. Eu falei, tá bom, senhor, então abençoa o Francisco, né? No dia seguinte, eu encontrei com ele no supermercado e ele estava cara limpa. E eu falei, Francisco, você esteve lá na igreja ontem, então me desculpa. Ou seja, no seu estado normal, ele não teria coragem de fazer isso. Quando aquela música evangélica estava bombando, aquela lá do Zaqueu, eu fui pregar numa praça pública lá na cidade de Betim, em Minas Gerais, e estava lá aquela praça cheia, e o pessoal do louvor estava cantando aquela música do Zaqueu, né? E de repente, enquanto estavam cantando, uma mulher muito bêbada passou assim, entra na minha casa, né? Todo mundo cantava essa música, inclusive, né, os bêbados cantavam essa música. Mas o bêbado, ele perde o senso de ridículo, não é assim? Ele faz coisas que normalmente ele não faria. Eu acho interessante nesse texto, o apóstolo Paulo dizendo, e não vos embriagueis com vinho no qual há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí eu entendo o seguinte, eu agora eu não sou mais guiado, não sou mais dominado por álcool, não preciso mais de álcool para me alegrar. Tem muita gente hoje que aguardou muito tempo, um ano inteiro, para essa ocasião, para poder estar aí embriagado, né, com vinho, cerveja, cachaça, sei lá o que for. E nós não precisamos disso. Amém? O Espírito Santo é nossa suficiência. O bêbado, ele é um camarada normalmente corajoso, intrépido, correto? Então, quando a gente fica cheio do Espírito Santo também, a gente fica corajoso, intrépido. Então, existem muitas razões pelas quais o Senhor quer que eu seja cheio do Espírito Santo. Mas eu queria mostrar para vocês um texto aqui na Bíblia, e eu quero mostrar 4 pontos críticos, que seriam, eu ia colocar assim, necessidades para a gente ser cheio do Espírito Santo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20. A partir do versículo 19. Eu confesso aos irmãos que eu já preguei nesse texto que nós vamos ler aqui, eu já preguei mais de 50 vezes, e em vários lugares, abordando vários assuntos, principalmente a questão da ressurreição de Cristo, a ministração da paz, as 3 vezes que ele ministra a paz aqui, mas eu nunca tinha abordado da forma que nós vamos estar abordando nessa noite. Então, João,
capítulo 20, a partir do versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo. Então, aqui um ponto crítico: medo. Diga assim: medo. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. O contrário de alegria é o quê? Hein? Tristeza. Correto? Tristeza. Eles estavam tristes antes de Jesus se aparecer, antes de Jesus se manifestar. Versículo 21. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. O outro ponto aqui é a missão. Missão. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Outro ponto aqui é a incredulidade. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Outra tradução diz: não sejas incrédulo, mas crente. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém? Bom, então, nós vamos estar tirando aqui essas 4 situações, 4 problemas, 4 pontos críticos: o medo, a tristeza, a missão e a incredulidade. Correto? Medo, diga medo, tristeza, missão, incredulidade. Correto? E são, tá bom. Vamos lá, irmãos. Os discípulos estavam com medo. Medo. Eles resolveram um dia entregar suas vidas para Jesus. Mas na mente deles, Jesus estava morto. E eles estavam agora trancados numa sala com medo dos judeus. Se Jesus, que havia ressuscitado os mortos, havia dado vista aos cegos, havia feito tantos sinais, maravilhas, eles mataram Jesus, o que não fariam com eles, os discípulos? Por isso eles estavam com medo. Meus irmãos, o medo é uma coisa terrível. Medo dependendo da dose do medo, é até bom. Se você tiver um pouco de medo, você não vai ser atropelado. Por exemplo. Se você tiver um pouquinho de medo, você não vai despencar do 30º andar de um prédio. Então, um medo assim, numa dose normal, vamos colocar assim, é benéfico. Mas quando o medo domina uma pessoa, meus irmãos, ele serve como um amplificador de uma situação horrível, que fica mais caótica ainda na visão, na percepção da pessoa que está dominada pelo medo. É uma coisa terrível quando uma pessoa está dominada pelo medo, por um trauma. Eu fui assaltado em São Paulo uma vez, tinha acabado de me formar. Eu e um colega do seminário, e nós fomos assaltados lá em São Paulo.
nos formamos em dezembro de 1990, viemos a São Paulo assistir um congresso lá, um seminário com David Robertson, e na volta, na rodoviária lá do terminal Tietê, fomos assaltados, fomos levados para um carro, naquela época uma Opala de 4 portas, e os bandidos lá e tal, e eu achei até que eu ia morrer. E eu confesso para vocês que eu fiquei algum tempo assim, meio com medo até de uma carona, sabe? Foi embora, talvez, olha, foi até interessante porque eles viram que eu tinha falado para eles, olha, a gente acabou de se formar, a gente é pastor e sabe como é que é, a gente não tem dinheiro e tal. E eles ainda mandaram a gente descer do carro, mandaram a gente correr, senão atirariam na gente e tal, mas graças a Deus fomos poupados. Mas o medo, sabe? Medo. Fiquei com medo durante um tempo do terminal Tietê. O medo, quando ele domina uma pessoa, ela se sente totalmente insegura. Totalmente insegura. Eu gosto de fazer sempre um paralelo, uma comparação entre Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no primeiro livro de Samuel. No capítulo 10. Esse texto básico aí, o tema desse retiro enchei-vos do Espírito, nós já dissemos que é uma ordem, mas assim, no sentido de origem, é uma ação contínua. Enchendo-vos do Espírito, enchendo-vos. Significa que eu preciso estar sempre me enchendo do Espírito, e significa que eu posso ficar vazio do Espírito. Esses copos aqui estão quase cheios. Se de repente ninguém tomar essa água, e também ela não evaporar, vai ficar aqui. Mas no nosso caso, a gente precisa estar sempre se enchendo, porque a gente, mais para frente, vamos ver se a gente fala sobre a questão da gente ficar vazio do Espírito. Como é que isso acontece? Mas vamos aqui para esse texto de 1 Samuel. Capítulo 10. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, meus irmãos. O povo de Israel queria um rei. O Samuel ficou meio assim, não gostou muito daquilo, mas Deus falou assim: não, isso é comigo. E por ordem do Senhor, Samuel pegou azeite e derramou sobre Saul e disse: você é ungido do Senhor, vai reinar sobre a herança do Senhor. É palavra de Deus isso. Naquele momento, meus irmãos, o Saul foi dominado pelo Espírito de Deus. Versículo 2. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade,
você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas. E eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Esse era o plano, esse era o propósito. Quando o óleo desceu sobre a cabeça de Saul, era isso que Deus tinha no coração: você será um novo homem, você será dominado pelo Espírito de Deus, e você vai liderar sobre a herança do Senhor. Era um bom plano esse? Um excelente plano. Agora, a gente percebe que na vida de Saul, ele vai assim, facilmente se esvaziando. De cara, aqui, quando ele vai ser apresentado para Israel, versículo 20 de 1 Samuel capítulo 10. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor: ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Eles foram lá atrás dele, acharam ele no meio da bagagem, puxaram ele, e ele se colocou de pé, e ele sobressaía o povo. Ele era mais alto, ele era destacado. Mas de cara, quando foi apresentado para Israel, ele estava escondido no meio da bagagem. Por que será? Vocês percebem como que é diferente de Davizinho? Aconteceu, depois o Saul vai, porque ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, é ser dominado completamente por Deus. A minha vontade agora não é minha, é dele. Amém? Eu agora estou sujeito à vontade dele. O meu plano agora não tem mais plano, o plano é dele. Eu não tenho mais nariz, então não quebro mais nariz, porque é dele, tudo é dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, eternamente a ele. Quando Davizinho foi escolhido para ser rei, ele era um camarada tão desprezado, mas tão desprezado, que quando Samuel chegou lá na casa de Jessé, primeiro o Samuel olhou pela aparência, viu o primeiro, Eliabe. Eliabe significa Deus é Pai. Quando chegou Eliabe, o Samuel falou: certamente eu estou diante do ungido do Senhor. Aí Deus falou para ele: não olha para a aparência não, porque eu já o rejeitei. Aí passou o segundo, passou o terceiro, passou o quarto, o quinto, o sexto. E o Davi era tão desprezado que o pai dele nem se lembrou dele. Ele estava lá cuidando de ovelhas, um garoto, um jovem. E o Samuel precisou perguntar: não tem mais ninguém aí? Você não tem mais filho, não? Ah, tem um sim, ele está lá cuidando das ovelhas. Enquanto ele não chegar aqui, ninguém se assenta nessa mesa. Eu todas as vezes que eu olho esse texto, eu fico emocionado, sabe? Eu acho tão tremendo, tão maravilhoso. E quando Davi chega naquela casa, meus irmãos, a Bíblia fala que ele era de gentil aspecto, de belos olhos, ruivo. Quando ele entrou naquela sala, o Espírito de Deus, eu imagino o Espírito Santo pulando, sabe? É ele, é esse camarada aqui, é ele. Imediatamente, meus irmãos, o Samuel pegou o chifre e jogou o azeite sobre o Davi, e a Bíblia fala que a partir daquele momento o Espírito de Deus se apoderou, tomou posse de Davi. Um pouco parecido lá com Saul, não foi assim? Se apoderou. Mas aí,
Quando Saul foi apresentado para Israel, onde ele estava? Estava lá escondido, no meio das bagagens. Sabe como é que Davizinho foi apresentado para Israel? Ele foi lá levar, ele era mineiro, ele foi levar queijo para o pessoal lá, para o general. Era meu conterrâneo, o Davi. E aí, foi levar um lanche lá para o pessoal, queijo, rapadura, e chegando lá, ele percebeu que Israel estava tremendo nas bases. As fileiras de guerra de Israel estavam tremendo nas bases. O Saul, um grandão, outros homens valorosos no exército de Israel. Acontece que tinha um gigante, Golias, que durante 40 dias ele foi um terror para Israel. 40 dias, terror. O medo, meus irmãos, é uma coisa terrível. O Golias falava assim, tem homem aí? Um só. Eu fico imaginando os israelitas. Se é? Quarenta dias. E aí o Davi, o que é isso? Quem é esse camarada, esse incircunciso aí para ficar desafiando o exército de Israel? E ele que escutou, a pessoa quando está com medo, meus irmãos, toda notícia para ela é pavorosa. Já a pessoa que é corajosa, ela, em qualquer situação difícil, ela vê uma oportunidade muito boa, sabe? Então ele escutou assim, quem aceitar o desafio do Golias, o rei vai dar a filha dele em casamento e vai isentar sua família de impostos em Israel. O Davi ouviu isso, como é que é? E aí ele ficava perguntando, sabe? Aquela pergunta para um, como é que é? Como é que essa história aí? Como é que essa história aí? Pois bem, o Davi, para resumir a história, foi à presença do rei Saul e se prontificou a enfrentar o gigante. E quando ele foi para a batalha, para a guerra, para enfrentar o gigante escarneceu de Davi, desprezou Davi. Mas o Davi respondeu assim: você vem contra mim com espadas e lanças e escudos, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Esse camarada que estava cheio do Espírito Santo, estava cheio de coragem. Então eu quero dizer para você nessa noite, que se você for cheio do Espírito Santo, a covardia vai sair da sua vida, e você será intrépido, e você será corajoso. Apóstolo Paulo fala aos Romanos, capítulo 8, que Deus não nos tem dado espírito de covardia, ou de escravidão para vivermos atemorizados, mas de adoção baseado no qual clamamos Abba Pai. E lá em 2 Timóteo 1,7 ele fala para Timóteo, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação, de equilíbrio. Então, para o medo da vida, medo de servir a Deus, tanto obstáculo. Seja cheio do Espírito Santo, que esses obstáculos vão cair por terra, seja gigante, seja anão, seja o que for. O outro ponto aí é a tristeza. Eles estavam tristes, porque na mente deles, Jesus tinha morrido. Você pode perceber isso lá em Lucas 24, quando aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. A tristeza, meus irmãos, é uma tristeza. Não caia. A tristeza, ela faz com que a pessoa desanime de viver.
Quando a pessoa é dominada pela tristeza, ela não consegue perceber as coisas boas também. É o exemplo desses dois discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam tão tristes, tão desolados, tão frustrados, que Jesus se apresentou no meio deles, eles não reconheceram Jesus. Eu quero te falar que Jesus está aqui no nosso meio nessa noite. A tristeza não permite a gente perceber muitas coisas, e coisas maravilhosas, e coisas do Espírito. Mas, Neemias, capítulo 8, versículo 10, a última parte, o povo começou a chorar, e a palavra de Deus diz, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Diga assim, a alegria do Senhor é minha força. Romanos 14, 17 fala assim, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo, meus irmãos, é uma alegria sobrenatural, além do entendimento. Tanto é que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, não me lembro mais o versículo, ele fala assim, entristecidos, mas sempre alegres. E quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 1, ele fala assim, quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, é segurança para vós outros que eu vos fale sempre as mesmas coisas. E quando chega em Filipenses 4:4, ele fala, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E o Salmo 100? Como é que é para celebrar o Senhor? Celebrar ao Senhor com? Eu vou perguntar de novo. Celebrar ao Senhor com? Júbilo. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez. Foi o Senhor que te fez. E dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Por quê? Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração, a sua fidelidade. Dê um brado de vitória, glorifique o nome do Senhor, e aplauda o nome dEle, aleluia, louvado seja Deus. O profeta Abacuque, lá no capítulo 3, versículo 17 e 18, ele fala lá da figueira, né? Quem é que conhece acho que todo mundo que conhece o Fernandinho, né? Tem uma música da figueira, do Fernandinho? O pessoal conhece? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Vamos tentar? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tem que falar isso para o Senhor agora. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços
eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Mais uma vez. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia, 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 aleluia. Diga, Senhor, tu és a minha porção. Pode falar isso para Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Existe um evangelho barato sendo pregado por aí. Eles tentam dar uma proposta de alegria com coisas. Carro, dinheiro e outras coisas mais. Mas a alegria do Espírito, ela vai além. E essa é a proposta do cristianismo, para mim e para você. Se você for cheio do Espírito Santo, você será cheio de alegria de Deus. Uma alegria sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Eu tenho lutas, muitas lutas, momentos de tristeza, mas com certeza, desde que fui cheio do Espírito Santo, a alegria do Senhor domina sobre a minha vida. Missão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Tem uma música antiga que fala assim: como sairemos de Jerusalém se o Espírito Santo não mover os nossos corações? Como iremos à Judéia ou a Samaria a enfrentar barreiras maiores que nós? A missão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Você é um enviado do Senhor? Você tem noção disso? Você tem buscado a Deus assim para ver se Ele resolve seus problemas? Ou você tem noção, você tem consciência de que você está aqui na terra em nome de Jesus? É enviado. Missão. Agora é interessante que Jesus falou assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, o que ele fez? Soprou sobre eles. Mas não soprou para eles ficarem caindo, não. Soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Meus irmãos, Jesus Cristo disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu acho interessante que Jesus, embora nunca tenha cometido pecado, ele viveu uma vida normal aqui na terra. Tão normal, mas tão normal, que quando ele foi cheio do Espírito, lá depois do batismo, lá no Jordão, os seus conterrâneos, os nazarenos, ficaram admirados. O que aconteceu com esse camarada? Ele não é o filho do carpinteiro? Tem alguma coisa diferente nele. Porque, meus irmãos, até pelo menos aos 30 anos de idade, Jesus Cristo nunca, a Bíblia não relata que ele tenha expulsado um demônio, que ele tenha curado um enfermo. Ele era um carpinteiro. Ele vivia uma vida normal, mas com 30 anos ele foi ao Rio Jordão e foi batizado. E depois que ele foi batizado, o Espírito de Deus veio sobre ele.
e o impeliu ao deserto. 40 dias e 40 noites ele esteve lá em jejum. No final dos quais ele teve fome e foi tentado pelo diabo. Venceu o diabo pelo poder da palavra de Deus. E quando ele voltou, meus irmãos, ele entrou na sinagoga em Nazaré. E deram a ele o livro do profeta Isaías, e ele leu Isaías 61, e disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação ao cativo, a dar restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade o oprimido, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E as pessoas ficaram olhando para ele, e ele fechou o livro, entregou ao assistente e disse: hoje se cumpriu esta palavra. A partir daí, meus irmãos, qualquer demônio que viesse ia. E ele disse para os seus discípulos: vocês têm uma missão, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, mas recebam o Espírito. E depois que Jesus ressuscitou, antes dele subir, ele deu uma ordem para que eles ficassem em Jerusalém, aguardando o quê? Aguardando a promessa. Eles não tinham uma bola de cristal assim para saber quando é que seria essa promessa, o cumprimento dessa promessa. Mas eles ficaram orando. Eles se reuniram no cenáculo, buscavam a face de Deus, pedindo pela promessa: eu quero ser cheio, eu quero a promessa do Pai, eu preciso da promessa do Pai, eu preciso do Espírito Santo na minha vida, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, eu preciso, e eles clamaram um dia, clamaram 2, clamaram 3, clamaram 4, 5, 6, sabe, e no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente ouviu-se um som como de um vento impetuoso que encheu toda aquela casa onde eles estavam reunidos. E línguas como de fogo foram repartidas sobre cada um deles. E a Bíblia fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Para a missão, eu preciso ser cheio do Espírito. Eu não posso ousar, atrever a ir, a pregar, se eu não for cheio do Espírito Santo. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você seja cheio do Espírito Santo. Amém? Por fim, a incredulidade. A incredulidade. Ser cheio do Espírito Santo vai resolver esse problema da incredulidade. Porque quem é cheio do Espírito Santo crê na palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus? Quem é cheio do Espírito Santo, meus irmãos, é cheio de fé. Quando eu estou vazio do Espírito, eu sou um incrédulo. Mas quando eu estou cheio do Espírito, a minha fé se fortalece em Deus e na sua palavra. Tem pelo menos 2 exemplos na Bíblia, ali nos Evangelhos, de quando Jesus fala sobre tamanho de fé. Grande é a sua fé. Eu nunca vi em Israel fé como essa, não é? Para quem ele disse, grande é a tua fé? A mulher Cirofenícia, que tinha uma filha endemoniada em casa, e ela ia atrás de Jesus, mas ela não era israelita, e ficava gritando: Jesus, tem misericórdia, eu tenho uma filha horrivelmente endemoniada, Jesus, tem misericórdia. Ela ia gritando, Jesus, a princípio, não dava a mínima para ela. E os discípulos falavam: Senhor, atende essa mulher que ela está gritando. Aí Jesus falou assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Mas ela veio e se prostrou diante dele e adorou. E Jesus fala assim: mulher, eu não posso tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos.
E ela fala assim: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Em outras palavras, ela disse: Jesus, lá em casa, eu tenho uma filha horrivelmente endemoniada. O demônio é terrível, terrível aquele demônio. Mas eu não preciso do poder todo, não. Só um pouquinhozinho assim, ó, já faz aquele demônio correr. Aí Jesus falou: mulher, grande é a sua fé. E aquela mulher foi para casa, sua filha estava completamente livre. E a outra situação é de um centurião que pediu que Jesus fosse na casa dele, mas quando Jesus ia na casa dele, ele foi até Jesus e falou: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas manda com uma palavra, porque eu tenho soldados a meu serviço, e digo a um, faz isso, ele faz, vai ali, ele vai. Se o Senhor mandar uma palavra, o meu cego vai ficar curado. E Jesus disse: nem em Israel todo encontrei fé como essa, porque ele creu na palavra de Deus. Às vezes, a gente está dentro da igreja e é incrédulo. A gente não crê em nada. A gente não crê em projeto nenhum. A gente não crê que Deus vai mudar a nossa vida. A gente acredita nas mentiras do diabo. O diabo fala assim: você é escravo. Você fala: eu sou. E Jesus fala: você é livre. Você não acredita. Ah, faz uma oração por mim. Se você for cheio do Espírito Santo, você terá fé. Amém? Você quer ser cheio do Espírito? Amém. Glória a Deus. Se você for cheio do Espírito, você será corajoso. Se você for cheio do Espírito, você será cheio de alegria sobrenatural. Se você for cheio do Espírito, você poderá cumprir o ID, a missão. Se você for cheio do Espírito, você será cheio de fé. Para concluir, para terminar, Bill Bright, ele, de acordo com a palavra de Deus, 1 Coríntios, ele apresenta 3 tipos de homens: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural é apresentado lá em 1 Coríntios 2. É o homem que ainda não recebeu a Cristo. O apóstolo Paulo fala que para o homem natural as coisas do Espírito são loucura, porque ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. No capítulo 3 ele fala para os coríntios que eles eram carnais. O homem carnal é aquele que recebeu a Cristo, mas ele continua controlando as suas próprias ações. Ele não deixa Cristo controlar a sua vida. Então é aquele desespero. Ele é crente há 30 anos desesperado. Crente há 30 anos desesperado, incrédulo. Crente há 30 anos incrédulo. Crente há 30 anos cheio de medo. Crente há 30 anos cheio de tristeza. Por quê? Porque Cristo não está no centro da sua vida. O Espírito Santo não o domina completamente. Quantos e quantos crentes ele compra e não paga? Eu estava dando uma assistência à igreja lá em Venceslau, preparando um grupo para o batismo, e aquele grupo falou assim: pastor, as lojas aqui da cidade, elas têm muitos problemas com os crentes que não pagam. Você acha que uma pessoa cheia do Espírito Santo, não adianta falar em línguas por lá, se a gente não deixa o Espírito Santo dominar a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas ações. Somos crentes carnais. Mas o apóstolo Paulo fala do homem espiritual, que discerne todas as coisas.
ele é cheio do Espírito, ele é dominado por Deus, ele é dominado pelo Espírito Santo. Amém? Você é cheio do Espírito? Você quer ser cheio do Espírito? Amém. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. O que tem dominado a sua vida? Tristeza? Medo? A incredulidade? A falta de uma capacidade sobrenatural do Espírito? Deus tem poder para resolver essas situações. Eu queria orar para que você fosse cheio do Espírito. Vamos orar. Mas antes disso, eu gostaria de saber se há alguém aqui nessa noite que entendeu a mensagem e gostaria de receber a Cristo na sua vida, para que Cristo domine a sua vida. Enquanto a igreja está orando, de olhos fechados, eu gostaria de saber, alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, fala, Jesus, entra na minha vida, transforma a minha vida, domina a minha vida. Se há alguém, dê um sinal, levantando uma de suas mãos, eu vou orar por você. Levante bem alto a sua mão, para que eu possa te ver e orar por você. Enquanto a igreja está orando, quem sabe é uma luta, uma guerra aí dentro de você, há outro dia, ou se alguém levantar a mão, eu também levanto. Por que você não experimenta você levantar a sua mão? Alguém nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus, levante bem alto a sua mão. Nós vamos orar por você. A Bíblia fala, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus te abençoe, pode abaixar a sua mão. Há mais alguém? Uma pessoa nessa noite levanta a sua mão, convidando ou clamando por Jesus para entrar na sua vida. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Há mais alguém nessa noite? Levante bem alto a sua mão, sem demora, e eu quero orar por você. Pode levantar bem alto, para que eu possa ver. Levante bem alto para que eu possa ver. Mais alguém? Pode abaixar a sua mão. Há mais alguém? 2 pessoas nessa noite. Levantam sua mão para Jesus Cristo. Pela última vez nessa noite, eu faço essa pergunta. Há mais alguém que gostaria de receber a Jesus na sua vida, para que Jesus possa dominar a sua vida, reinar na sua vida? Levante bem alto a sua mão e eu vou orar por você. Eu vou pedir à igreja para se colocar de pé. Eu gostaria de chamar esse jovem aqui à frente, esse jovem aqui também, pode vir aqui. O amigo dele, pode vir com ele também? Pode vir. Eu queria que alguns jovens aqui viessem aqui à frente e abraçassem esses jovens para a gente. Pode vir 10, 50, não tem problema. Pode permanecer com eles aqui.
E nós vamos fazer uma oração convidando a Jesus para entrar na sua vida. Eu vou pedir à igreja para fechar os olhos, estender as mãos aqui para frente, e nós vamos orar com eles. Eu vou orar, eles vão repetir, a igreja vai repetir também, para dar uma força para eles. Vamos dizer assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Abro a porta do meu coração e Te recebo como meu Salvador e Senhor. Eu Te agradeço, porque o Senhor me aceita do jeito que eu sou e perdoa os meus pecados. Toma conta da minha vida. Eu quero estar dentro do Teu plano para mim, e com a minha boca eu confesso: Jesus Cristo é Senhor, e no meu coração eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos, e pela fé na Tua palavra eu declaro, ó Deus, que os meus pecados foram perdoados, eu fui justificado, eu fui lavado, eu estou salvo para a glória de Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Louvado seja Teu nome, ó Deus. Obrigado, Senhor, por esses jovens que resolveram abrir o seu coração para o Senhor, convidando o Senhor para entrar em suas vidas. Perdoa os seus pecados, escreve seus nomes no livro da vida, ó Deus, e que eles sejam dominados pelo Espírito do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Podem voltar aos seus lugares. Os irmãos continuem de pé, nós estamos encerrando. Eu queria que você levantasse a sua mão agora. A gente levanta as mãos, dos significados é rendição. Levante sua mão como quem está se rendendo ao Senhor. Renda-se à vontade dEle. Renda-se aos propósitos dEle. Renda-se ao Senhor agora. Diga para Ele: Senhor, eu me rendo a Ti. Sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor eu não posso fazer coisa alguma. Eu preciso do Teu poder. Eu preciso do Teu Espírito. Enche-me com o Espírito Santo, ó Deus. Enche-me com o Espírito Santo. Ore com fé. Creia que você está sendo cheio do Espírito agora. O Espírito do Senhor começa a dominar a sua vida, e Ele vai dominar a sua mente, Ele vai dominar o seu coração, Ele vai dominar as suas emoções, Ele vai dominar a sua vontade. Você será completamente dominado pelo Espírito de Deus, e coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida, e através da sua vida, o Senhor vai ser glorificado na sua vida. Quem sabe você tem sido um crente incrédulo, quem sabe você tem sido um crente medroso, quem sabe você tem sido um crente inseguro, quem sabe você tem sido um crente muito triste. Deus vai mudar isso nessa noite, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele vai restaurar todas as coisas, Ele vai restaurar a sua vida, Ele vai restaurar a sua alma, Ele vai restaurar o seu coração, Ele vai te restaurar, e você vai sair daqui hoje cheio do Espírito Santo, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ó Senhor, vem com poder sobre nós, vem com poder sobre nós, oh aleluia. Dê a mão ao seu irmão. Eu queria que você desse a mão ao seu irmão, à sua irmã, pode unir aí no corredor. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu queria que você olhasse para mim. Quem aqui já ficou embriagado sabe, né? Se eu tomar um copo assim, de vinho,
eu fico embriagado, um copo assim de vinho. Os mais experientes aí. Eu fico embriagado? Acho que não, né? Talvez um copo de cachaça. Eu morro. Mas, na verdade, para a gente ficar embriagado, a gente precisa beber muito. Beber. Você vai bebendo. Mais uma. Mais uma. Né? Você vai bebendo. Aí você, de repente, se você chega em casa embriagado, você para em frente à sua porta e parece que ela está passando. Aí você, para a porta. Né? Você fica, às vezes, alegre, não é? Com alegria muito fajuta, mas fica alegre. Ou então chora. Não é uma coisa, muda completamente. Agora, veja bem, para eu ficar embriagado, eu preciso bebendo. A Bíblia fala nesse texto, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Mas não para aqui. No versículo 19 continua assim, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos fazer um exercício agora, correto? A gente vai ficar embriagado, a gente vai falar em salmos, a gente vai louvar de coração. Você vai louvar de coração. Enquanto você vai louvando de coração, Ele vai te enchendo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, e o meu agir, Espírito Santo de Deus, invoque o Espírito Santo, invoque o Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, e também o meu agir, clame bem forte, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus,
Espírito Santo de Deus. Comece a louvar ao Senhor. Agradeça pela salvação, pelo perdão dos seus pecados. Agradeça por essa noite tão linda e maravilhosa. Agradeça pela presença de Deus. Agradeça pelo enchimento do Espírito. Agradeça, agradeça, agradeça. Faça um elogio ao Senhor. Elogie a Deus. E deixe o Espírito Santo tomar posse da sua vida, da sua mente, do seu coração, do seu ânimo. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Seja livre, seja livre, seja livre no Espírito Santo. Oh Senhor da glória, oh Senhor da glória, louvado seja teu nome, louvado seja teu nome, louvado seja teu nome. O Espírito de Deus se move nesse lugar, o Espírito de Deus se move nesse lugar, o Espírito de Deus se move nesse lugar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Louvado seja teu nome, Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor está enchendo vidas, o Senhor está te enchendo nessa noite, o Senhor está te enchendo agora. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos. Nós te exaltamos agora, Senhor. O mundo está lá fora servindo a carne e a Satanás, mas nós fomos comprados, separados, para estarmos aqui nessa noite, para celebrarmos o teu nome, ó Deus, para exaltarmos ao Senhor e adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Oh, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Namaraherega sendere mala Oshagramasai Richema narabari diasa Micheias Michenarás. É claro que há jeito para você. É claro que há solução para você. Quando o Espírito de Deus se move, Ele restaura. Ele restaura. Ele coloca o caos em ordem. Quando o Espírito de Deus se move, o Senhor diz: haja luz. Quando o Espírito de Deus se move, as trevas são dissipadas. Quando o Espírito de Deus se move, a tristeza se converte em alegria. Amém. Porque a alegria do Senhor é a nossa força.
Você está cheio do Espírito? Então eu queria que você ministrasse sobre a pessoa que está do seu lado agora. Ministre sobre ela. Ore com ela, ore por ela. E libere uma palavra de fé para ela. De cura, de cura, de cura, de restauração, de coragem, de poder, de ousadia, de intrepidez. Lestregamas, frichamararahase kramaché, Urigandarabachuri andele micalavas, Furigandaralabas sereliminas, Redehemashiri ande caralabasuri onderes, Shurikramatari abaralamassais, Rimechendere baras, Iriricalamassais. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Há uma coisa linda E acontecendo. o poder do Altíssimo te Há uma coisa poderosa acontecendo nesse lugar. descerá sobre ti o Espírito Santo. Emaraioso. E o poder do Altíssimo te envolverá. E chorará, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, E no teu e corpo, no teu corpo tudo novo se tudo novo se fará no teu corpo. Chorarás Orarás e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo me guiar. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Espírito Santo restaurar. Sim, Senhor. Vem Espírito Santo derramar. Do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, vento do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Sim, Senhor. Teu Espírito renova, Senhor Deus. e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu queria que você agora desse uma forte salva de palmas ao Senhor e levantasse a sua voz num brado, de júbilo, de louvor, de louvor, de louvor ao nosso Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Te amamos, Senhor, te adoramos, ó Deus.
Te adoramos, ó Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. 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 Está cheio do Espírito? Então um abraço ao seu irmão, na sua irmã. Pode se sentar.